Começamos. Bem, garotada, nós falávamos sobre concordância verbal, que é a concordância do verbo com o sujeito. E no final da aula eu pedi a vocês que fizessem aquele testezinho lá da página 48 do nosso livro, né? Aquele testezinho de um vestibular da URGS ali, né? Nós fizemos ali, né? E lembramos a vocês que a frase em ordem direta ficaria assim: pouco importa que os deuses mitológicos houvessem existido ou não, porque aqui o haver não equivale a existir, então a concordância é normal, já faz séculos. E aí, né, pessoal, aquele detalhe, faz séculos que a arte os mantém vivos. O acento podia ser agudo ou circunflexo. Aí a gente tem que procurar o sujeito. Então, pessoal, põe isso na cabecinha de vocês. A concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. Então, é fundamental que a gente localize o sujeito. A gente tem que localizar o sujeito. Sem isso, a gente não vai conseguir nada. E para localizar o sujeito, pessoal, tem uma perguntinha que é fantástica, que é que ou quem é que mais o verbo. No momento em que eu faço essa pergunta, o sujeito aparece e aí, pessoal, a concordância se torna bem fácil de fazer. Né? Já faz séculos que a arte os mantém vivos. Vamos fazer a perguntinha. Quem é que mantém? Quem é que mais o verbo. Quem é que mantém os deuses vivos? A arte, ela. Então aí o acento é agudo, o verbo vai ficar no singular. Então eu coloquei algumas frases aqui em que a localização do sujeito não é tão fácil assim, a gente vai ter que localizar o sujeito em cada uma. E aí nós vamos pôr em prática aquela perguntinha lá. Vejam a primeira frase. Naquela casa costuma ou costumam ocorrer coisas estranhas. Então vamos ver. O que é que costuma ocorrer naquela casa? Coisas estranhas. Então o verbo vai ficar no plural. Naquela casa costumam ocorrer coisas estranhas. Na frase 2, não me importa ou importam. Que é que, veja, sempre a pergunta, que é que não me importa? Tuas palavras não me importam. Teus sentimentos é que me importam. Estão vendo, pessoal? Se a gente se descuida um pouquinho, deixa o verbo no singular, principalmente quando o sujeito vem depois do verbo. A gurizada confunde sujeito com objeto direto e erra a concordância. Então, pessoal, no momento que eu vou escrever o verbo na minha redação, tem que estar bem claro na minha cabecinha qual é o sujeito daquele verbo. Senão eu erro a concordância. Erro de concordância no vestibular do Enem desconta 80 pontos. Não dá nem para pensar em cometer erro de concordância. Vamos ver a frase 3. Quando vier ou vierem, quem é que vai vir? As férias. Quando as férias vierem, talvez sobrem alguns momentos para nos divertirmos. Todos sabem por quê. Vejam o porquê separadinho, porque equivale a porquê razão. Todos sabem por que os acidentes ocorrem no plural, né? Embora, olhem bem, embora sobrem alguns minutos, pois já devem ser 10 horas. Pessoal, com horas o verbo vai sempre concordar com as horas. Uma hora são 2 horas. Deve ser 1 hora, devem ser 2 horas. Aliás, aqui o devem é no presente do... Não, tá certo, é presente do indicativo. Embora sobrem alguns minutos, pois já devem ser 10 horas. Não. E agora, pessoal, lá, não faz mal ou não fazem mal? O que é que faz mal? Alguns instantes de reflexão não fazem mal. Tá? Sempre, tá, pessoal? Essa perguntinha aqui é a solução. Vocês nunca mais vão errar a concordância verbal se vocês se lembrarem daquilo ali. Pergunta quem é que mais o verbo, o sujeito aparece e aí é uma barbada.
Ó, linha 6. Viu os olhos da namorada se encher ou se encherem? Quem foi que se encheu de lágrimas? Os olhos da namorada. Viu os olhos da namorada se encherem de lágrimas? 7. Disse-me que haviam soado, haviam porque é no imperfeito, ó, haviam soado 10 horas e que já iam bater 11, já iam bater 11. Não quis dizer onde dão, onde nascem, onde brotam essas frutas. 9. Talvez haja, porque agora, garotada, agora o haver significa existir, ó, talvez existam. Talvez haja, então ele é impessoal. Talvez haja bons momentos em sua vida futura. Por enquanto, só lhe, vejam, só lhe couberam lágrimas. Caber no pretérito perfeito. Por enquanto, só lhe couberam lágrimas. Só lágrimas lhe couberam. O cavalheiro sentiu os ladrões roubarem. Os ladrões roubaram, os ladrões roubarem-lhe a guaiaca. Agora, pessoal, vem um detalhezinho, ó. João ou Pedro. Vejam, sujeito composto ligado por ou, João ou Pedro. Quando o sujeito é ligado por e, obviamente o verbo vai para o plural. Joãozinho e Mariazinha foram ao cinema. Sujeito ligado por ou, pessoal, vamos ver como é que tá. Vamos ver se vocês estão com uma mensagem boa de concordância na cabecinha. Vamos colocar aqui, ó, João ou Pedro. Vamos colocar duas frases. João ou Pedro. Aliás, aqui vamos trocar o sujeito. O Inter ou o Grêmio, grandes clubes. Vamos deixar o João ou o Pedro para depois. Vamos colocar aqui o Inter e o Grêmio. Vamos pegar agora, vai começar o futebol de novo. Vamos colocar o Inter e o Grêmio aqui de novo, duas vezes, ó. Primeira frase e segunda frase. O Inter ou o Grêmio o campeão gaúcho deste ano. O Campeonato Gaúcho vai recomeçar agora, né? Pessoal, ó, o Inter ou o Grêmio são grandes clubes. O Inter ou o Grêmio são grandes clubes. Mas eu tenho certeza de que aqui, ó, vocês deixarão o verbo no singular. Vocês escreveriam: o Inter ou o Grêmio será o campeão gaúcho desse ano. Então vejam, sujeito ligado por ou, sujeito composto ligado por ou. Na primeira frase o verbo foi para o plural, na segunda ficou no singular. Então, pessoal, é bem simples. A gramática diz que sujeito composto ligado por ou pode levar o verbo para o singular ou plural. Singular ou plural. Conforme houver ideia de exclusividade ou ação conjunta. Vejam aqui a ideia de exclusividade. Só um deles pode ser o campeão. Então o verbo vai ficar no singular. Mas aqui não, ó. O Inter ou o Grêmio são grandes clubes. O Inter ou o Grêmio participarão do Campeonato Brasileiro desse ano, tanto um quanto o outro. Vejam, agora é ação conjunta. Então aqui, garotada, é claro, aqui eu vou dizer na primeira frase, na 12, ó, João ou Pedro são bons rapazes. Mas na frase 13 eu vou dizer João ou Pedro casará com a viúva, casará, porque agora a ideia é obviamente de ação exclusiva. Então, o sujeito composto ligado por ou, prestem bem atenção.
se a ideia é de exclusividade ou de ação conjunta. O Inter ou o Grêmio será o campeão. O Inter ou o Grêmio será o campeão. O Inter ou o Grêmio participarão do Campeonato Brasileiro desse ano, agora ação conjunta. Será campeão, exclusividade, tá? 14. 1/3. Pessoal, aí uma novidade, ó. Sujeito representado por fração. O Inter ou o Grêmio ali era, ou agora é sujeito representado por fração, 1/3. Pessoal, é bem simples, ó. Sujeito representado por fração, o verbo concorda com o numerador. Então, se for 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 1/6, o verbo vai ficar no singular. Vamos ver a frase 14, ó. 1/3 dos alunos resolveu ficar. 1/3 dos alunos resolveu ficar. 2/3, ó. 2/3 é como se fosse duas partes. 2/3 saíram. Então, o sujeito representado por fração, o verbo vai concordar com o numerador. Se o numerador for 1, o verbo fica no singular. Se for 2, 3, 4, 5, 8, 10, 500, 1000 e tal, o verbo vai para o plural. Tá? 1/3 dos alunos resolveu ficar, 2/3 saíram. Veja, é bem lógico, né, pessoal? 1/3 é uma parte. Uma parte ficou. 2/3, duas partes saíram. É bem fácil, bem lógico. Não percebeu serem já, não percebeu que já eram. Tá? Certa vez sucedeu que faltou várias notas. Sucedeu faltarem. Sucedeu que várias notas estavam faltando. 17. Dever no imperfeito, então devia, e é por deviam ser, são 10 horas, deviam ser 10 horas. Na 18, pessoal, ó. Faltar no imperfeito do indicativo. Faltava ou faltavam? É só fazer a perguntinha. Que é que lhe faltava? Conhecimentos. Então, faltavam-lhe conhecimentos. Por isso sempre se dava mal, ele sempre se dava mal com elas. 19. Bastavam-lhe aquelas evidências. Aquelas evidências eram suficientes, eram bastantes. Bastavam-lhe aquelas evidências. Antigamente, essa frase, pessoal, apareceu no vestibular recente. Antigamente, bastava ou bastavam? Vamos ver. Vamos escrever a frase aqui no quadro. Vamos apagar essa aqui. Vamos escrever essa frase aqui no quadro. Antigamente, bastava ou bastavam, ainda não sei, os pais levantarem os olhos para serem atendidos. E agora, pessoal, ó, vamos ver. Qual é o sujeito desse verbo? Então, vamos fazer a perguntinha lá. Antigamente, bastava ou bastavam? O que é que bastava? A resposta é os pais levantarem os olhos. Então, o sujeito de bastava, vejam só, é uma oração. Pessoal, essa é uma regra que não tem exceção. Se o sujeito de um verbo for uma oração, o verbo vai ficar no singular. Não tem exceção. Muito frequentemente, o sujeito de um verbo é uma oração. Essa oração, nós vamos aprender mais tarde, é uma substantiva subjetiva, a oração que serve de sujeito. Aí o verbo vai ficar no singular. Antigamente, bastava
era suficiente, bastava isso. Antigamente bastava isso. Os pais levantarem os olhos, bastava o levantamento dos olhos. Sempre que o sujeito for uma oração, até de ouvido a gente vai perceber que o verbo vai ficar no singular. Tá? Bom, casos especiais vocês vão ler, pessoal, não tem grande importância. Vamos passar para os exercícios, exercícios da URGS. Frase 4. O avanço do conhecimento é normalmente concebido como um processo linear, inexorável, em que as descobertas são aclamadas tão logo venham à luz, e no qual as novas teorias se impõem com Mzinho no final, com base na evidência e tal. E agora, pessoal, afastado. O que é que estava afastado? Os entraves. Quando os entraves, quer dizer, os obstáculos, foram afastados, a partir daí, né, o conhecimento singular, vem florescendo sem o chapeuzinho, porque o sujeito é singular. A resposta, então, vai ser a letra E. Olhem a frase 5. Do alto, os turistas vêm. Pessoal, não tem mais chapeuzinho, esqueci de tirar ali, né? Do vem, tá? Vem. Agora vamos ver bem. Pessoal, pensem bem. Os turistas vêm. É o verbo vir ou é o verbo ver? Claro que é o verbo ver. Então é um daqueles 4 verbos com 2 Es. Crer, dar, ler e ver. Lembram? Os turistas vêm, só não tem mais o chapeuzinho, né? Na letra A, no vem tem. No vem, esses aí perderam o chapeuzinho com a reforma de 2011, né? Vem os contrafortes da serra e mantém. Quem é que mantém? Eles, os turistas. Então, com o chapeuzinho de novo, a resposta vai ser, é claro, né, pessoal, a letra B de Brasil. Aqui eles fazem uma confusãozinha, ó, com o verbo vir e o verbo ver. Mas é claro que aqui é veem, enxergam, né, olham. Bom, pessoal, você sabe, né, que nas provas da URGS, de concursos e até de outras faculdades, as questões de concordância frequentemente aparecem assim, ó. Eles sublinham uma palavra e perguntam se essa palavra passasse para o plural. Ou às vezes a palavra está no plural, se essa palavra passasse para o singular. Quantas outras palavras da frase precisariam de ajustes de concordância? Geralmente são 2, 3, 4. Eu fiz um exercício um pouquinho mais difícil aqui. Eu sublinhei algumas palavras para a gente colocar no plural e ver a partir daí, ó, quantas outras palavras da frase iriam sofrer ajuste de concordância. Vamos contar na primeira, ó. Se eu colocasse tese no plural, a primeira palavra que vai para o plural é o artigo, ó. As teses, então aqui está sublinhado, a gente não conta, porque a pergunta é sempre quantas outras palavras precisariam de ajuste de concordância. Então acompanhem comigo, ó. As, uma, teses de educação libertadora que atravessaram solidamente as décadas passadas, começam a perder terreno entre nós, depois de se verem seriamente contestadas, até mesmo nos países onde surgiram e principalmente demonstraram. Vejam, pessoal, 7 palavrinhas teriam que mudar. E se eu colocasse marinheiro no plural, vejamos, ficaria assim: os marinheiros que infringissem as regras eram submetidos, até aqui deu 4. O mais cruel era passá-los, aquele lo retoma marinheiros, por baixo da quilha do navio. Se eles não morressem afogados, eles dificilmente sobreviviam aos ferimentos que sofriam ao bater no casco.
Se eu colocasse brasileiro e sucessão, essas duas palavrinhas no plural, então ficaria assim, ultimamente, vem, agora com chapeuzinho, seria a primeira palavrinha que ia mudar, vem se impondo aos, segunda palavrinha que mudou, brasileiros, não conta. Infindáveis sucessões, também não conta, de números, que os, porque esse o retoma brasileiro, deixam atônitos e sem saber se podem ou não confiar nos dados que os bombardeiam. 10 palavrinhas precisariam mudar. Vamos dar uma olhada na 4, pessoal. Ó. Se eu colocasse lontra no plural, vamos ver o ouvido, como é que está o ouvido de vocês. No início do século, as lontras eram vistas em todos os cantos da Europa. Mas a partir dos anos 30 foram se tornando cada vez mais raras. Hoje só podem ser vistas em raras costas marítimas. O mais assustador é que elas não têm, com chapeuzinho, qualquer inimigo natural. Ou melhor, só tem, de novo com chapeuzinho, o homem. Tá ok? Vamos contando nos dedos quantas palavras vão para o plural. Pessoal, vamos pular para 7, ó, fazer as mais interessantes com vocês, depois o resto vocês fazem em casa. A 7. Todo. Pessoal, vejam, todo computador quer dizer qualquer computador. Por isso não vem o o. Mas no momento em que eu coloco essa palavra no plural, aí eu vou ter que colocar o artigo. Então vai ficar, ó, vejam. Todos, vou ter que acrescentar todos os computadores. Então já houve duas mudanças. Um ajuste de concordância no pronome todo e a pluralização do artigo, né? E o artigo os que vai entrar, que vai encaixar, que não estava aí. Então, todos os computadores, aí não conta, né? Tem, com chapeuzinho, várias utilidades. E esses, também não conta, está sublinhado, que podem ser até parceiros de jogos, são ideais para todas as idades, mas não vêm, com chapeuzinho, com a garantia que tinham no passado. E agora vem uma frase mais complicadinha. Se eu colocasse brasileiro no plural, o pessoal ficaria assim, ó. A principal crítica feita aos brasileiros, não conta, é a de serem acomodados, não lutarem por seus objetivos, aceitarem tudo, serem preguiçosos, oportunistas, desonestos, quererem tudo de mão beijada, só pensarem em diversão. A ninguém ocorre fazer-lhes, esse lhe retoma brasileiro, justiça, lembrando os como seres aqui quer dizer como pessoas, é substantivo, generosos, bem-humorados, afáveis. Pessoal, vejam, 17 palavrinhas mudaram. Vamos dar um pulinho para 10, que também é muito interessante, ó. Se a gente formasse uma frase... Bom, primeiro vamos colocar você no plural. Se vocês... Não conta negócio assim. Se vocês são casados, solteiros, divorciados, têm, com chapeuzinho, entre 5 e 95 anos, e também acham que diversão é a melhor terapia, não percam vocês a oportunidade que lhes oferece este novo jornal, que este novo jornal lhes oferece. Agora vamos formar uma terceira frase trocando você por tu. Então vai ficar assim, ó, se tu és casado, solteiro, divorciado, se tu tens entre 5 e 95 anos e também achas que diversão é a melhor terapia, não percas tu
a oportunidade que te oferece este novo jornal. Garotada, agora vem vários testes. Deem uma olhadinha, depois vocês fazem as outras frases em casa, oportunamente a gente comenta. Na página 51 tem um testezinho da URGS ali, deem uma olhadinha comigo, ó. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase abaixo. Observe-se ou observem-se. É plural, né? Observem-se. A voz passiva sintética que nós estudamos na próxima aula, vocês se lembram? Frases acompanhadas pelo pronome se. Vendem-se objetos de arte, alugaram-se as salas. Observem-se os casos. As estrelas parecem brilhar e as estrelas parecem brilharem. Trata-se, porque agora a expressão que acompanha o verbo, garotada, vejam, ó, vem antecedida por preposição. Aí o verbo não concorda. Vocês se lembram disso? Na aula passada nós lembramos a vocês, colocamos duas frases aqui no quadro. Vamos recordar com vocês, a gente esquece bastante, né? Dissemos a vocês que em precisa-se de pedreiros, nós temos um caso de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, o se então é índice de indeterminação do sujeito, e de pedreiros é um objeto indireto. Mas, quando eu digo, pessoal, ó, contratam-se pedreiros, agora o verbo foi para o plural, porque pedreiros é o sujeito. A gramática diz que em frases assim, vamos recordar, ó, frases caracterizadas pela presença do pronome se, e frases caracterizadas pela presença do pronome se, o verbo é obrigado a concordar com a palavra que o acompanha, porque ela é o seu sujeito. Contratam-se pedreiros, são contratados pedreiros, alugaram-se as salas foram alugadas, vendem-se objetos de arte são vendidos, lembram? A palavra que acompanha o verbo é o sujeito, a menos que ela esteja antecedida de preposição. Aí não pode mais ser o sujeito, aí é apenas um caso de sujeito indeterminado e o verbo fica no singular, tá? Que é o caso aqui, ó, trata-se de, preposição de, então o verbo fica no singular. Trata-se de duas frases bem escritas, variando apenas o foco da concordância, tá? Então tá, pessoal, ó, vamos ver a Tereza ainda, ó. O complexo cipoal de questões envolvidas na tentativa de definir o termo ideologia parece não ter fim, ó. Quem é que parece não ter fim? O cipoal. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, né? O cipoal parece não ter fim. Na história das ciências sociais, talvez não haja, talvez não existam, olhem, o haver aqui equivale a existir, então é impessoal, talvez não haja, talvez não existam outros termos. No curso dos 2 últimos séculos, acumularam-se em torno dele ambiguidades, paradoxos, acumularam-se paradoxos, ambiguidades. Tá legal, queridos? Acumularam-se paradoxos, ambiguidades. Eu coloquei sempre, né, pessoal, muitos testes, tem quase 600 testes aqui no nosso livro, sempre com as respostas na página 55, tá? Oportunamente, então, aí vocês me perguntam, fazem os testes e me perguntam a respeito de algum